A questão sugere um processo termodinâmico, né? E ele pergunta a variação da energia interna na letra A, a variação da energia interna do gás no processo 1,2. A questão me diz que no processo 1,2, 200 joules de calor são fornecidos ao gás, ele absorve. Quando eu olho para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W. E lembrando, a transformação 1,2 ela é isovolumétrica, né? Logo, o trabalho é zero. Logo, ΔU é igual a calor. Como foram 200 joules de calor, o ΔU é 200 joules. Então tá aí a letra A. O ΔU da transformação 1,2, 200 joules. Na letra B, a questão está querendo saber a temperatura do gás no ponto 5. Ele me deu a informação da temperatura do gás no ponto 2. No ponto 2, a temperatura é 60 graus Celsius. Lembrando, é gases. Primeira coisa que eu tenho que fazer é passar para Kelvin. Soma 273, então são 333 Kelvin. Essa é a temperatura no ponto 2. E aí a questão pergunta a temperatura no ponto 5. Apesar de não ter uma relação direta entre 2 e 5, ou seja, não tem uma seta que liga 2 para 5, eu posso comparar os dois sem o menor problema. Tá? Como é que eu posso fazer essa comparação? Utilizando a expressão. É o mesmo número de mols, então P no ponto 2, V no ponto 2 sobre T no ponto 2 tem que ser igual a P no ponto 5, V no ponto 5, T do ponto 5. A pressão no ponto 2 é 2P0. O volume é V0. E a temperatura, 333 Kelvin. Tem que ser igual. Pressão no ponto 5 é P0. O volume é 2V0. E a temperatura do ponto 5 é o que eu quero. Posso cortar 2P0 com 2P0, V0 com V0. Logo, a temperatura do ponto 5 é igual também a 333 Kelvin. Ou 60 graus Celsius, né? Mesma coisa. E letra C. A variação da energia interna do gás em todo o processo de 1 para 5. Bom, a questão pergunta a variação da energia interna, a letra C, a variação da energia interna de 1 para 5, tá? Mas veja bem, variação da energia interna é uma função de estado. Depende só de onde saiu e para onde foi, independente da situação, se for a mesma temperatura, é o mesmo ΔU. Então, olha só, o que eu quero te mostrar aqui. Saímos do ponto 1. Saímos do ponto 1 e percorremos esse caminho aqui, ó, e chegamos até o ponto 5. Teve um ΔU? Teve um ΔU. O ΔU envolveria a diferença de temperatura do ponto 1 para o ponto 5. Mas, nós acabamos de ver que a temperatura do ponto 5 é igual à temperatura do ponto 2, 60 graus Celsius, 333 Kelvin. Então, na verdade, veja bem, o ΔU que eu tenho de 1 para 5, eu vou sair da temperatura 1 e vou para a temperatura 5. É a mesma variação quando eu saio da temperatura 1 e vou para a temperatura 2. Porque na temperatura 2, nós temos a mesma temperatura do caso 5, do ponto 5. Então, na verdade, eu poderia trocar nessa pergunta, olha só, ao invés da variação da energia do gás no processo 1 para 5, eu vou trocar o 5 aqui e vou colocar 1 para 2. Entende? É a mesma coisa, porque a temperatura no ponto 5 é igual à temperatura do ponto 2. E como é que eu faço para calcular o ΔU da transformação 1,2? Na verdade, nós já calculamos, né? O ΔU da transformação 1,2 é a letra A desse problema. De 1 para 5 também será 200 joules.